fortalece. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Salve os irmãos com paz do Senhor. Podem se sentar, por gentileza? Aleluia. Você está feliz nessa noite? Amém. Jesus está na casa, irmão. E aonde Jesus está, eu creio e tenho fé que acontece alguma coisa. Aleluia. Não sei o que você veio buscar, mas eu sei o que eu vim buscar. Eu vim buscar a presença do Deus Todo-Poderoso aqui neste lugar, nessa noite. Amém? Quero fazer a apresentação neste momento. E conforme eu for chamando pelo nome, por gentileza, se coloque de pé. Pastor Wagner, Igreja Unida do Jardim Santander. Onde está, por gentileza, ali o Pastor Wagner, com a igreja. Pastor William, Igreja Unida de São João Clímaco. Por gentileza, se coloque de pé. Também está conosco o nosso irmão, cantor Marcelo Aguiar. Por gentileza, também se coloque de pé. Tem mais alguém visita aqui no nosso meio nessa noite? Não tem? Tem o nosso também, nosso amado pastor, meu mestre, pastor Jackson, que está aí na festividade conosco esses 3 dias. Como que a igreja vai receber esses amados em nome do Senhor Jesus? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade na casa do Pai, no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus. Eu já queria estar nesse momento convidando o pastor Wagner para estar dando uma saudação e em seguida chamando a sua igreja para estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Você tem fé, tem que ter povo alegre, pelo amor de Deus. Dá uma glória a Deus aí, meu. Vê se está vivo aí, respirando, glória a Deus. Faz barulho aí, crente. Fazia barulho quando era no mundo, vai barulho para Jesus, meu Deus do céu. Senhor, nós estamos alegres de estar aqui, Senhor. Não é Deus chamado qualquer dia que nós temos uma igreja, Senhor, com 56 anos de existência. Existe porque o Senhor é o Deus da igreja. Existe porque Deus sustenta a igreja. Existe porque quando acaba o tempo de um homem, Deus levanta outro. E assim a igreja continua. Porque a igreja tem uma digital, irmão. Tem uma assinatura de criação embaixo. Se chama Jesus Cristo. É essa igreja que prevalece. Então por isso estamos alegres. Por isso estamos contentes de estar aqui juntos. Somos privilegiados de estarmos nessa festa. A gente costuma dizer que aquele que é chamado para a festa, ele precisa se alegrar. Porque muitos não foram chamados para a festa. Então se ele for chamado, olha, lembrou de mim. Amém, glória a Deus. Tem que ter bolo, tem que ter comida. Eu falei, vou domingo porque tem comida, né? Tem que ter, né? Recusar um seguinte, cadê? Nós vamos adorar o Senhor junto com você, tá bem? Se você quer se alegrar junto com a gente, nós vamos fazer um louvor. Se coloque de pé, meu irmão, no Senhor Jesus. Vamos adorar a esse Deus poderosamente. Vamos celebrar a esse Deus. E desde já, irmãos, nós estamos alegres em estar aqui e celebrar a esse Deus, dar glória a esse Deus, honrar a esse Deus com louvores, com a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, meu teu toque, Deus, que nós venhamos a declarar que não há ninguém como o Senhor, Deus. O Senhor está acima de todos, acima de tudo, Senhor. Que nenhuma glória para homem nenhum, Deus. Nenhum homem merece glória e reconhecimento nenhum, Deus. Só o Senhor merece, Pai. O Senhor está sentado no alto e sublime trono, Senhor. A terra escapando dos seus pés, Pai.
Senhor Jesus, toda a honra, Senhor. Glória e majestade seja dada a Ti, Senhor. Nada para nós, Senhor. Somos apenas ferramentas em Tuas mãos. E queremos, Senhor, por graça e misericórdia, Te louvar, Deus. Te adorar, Senhor. E vencer o nosso nome, Deus. Quem é como Tu, Jesus?
Conheceremos Ele como Ele é. Será revelado a vai nos passar passo. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais Agora nós vamos dar uma oportunidade para o pastor William, Igreja Unida do São João Cristo. Por gentileza. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Uma vez estar com os irmãos aqui. 56 anos. Não é para qualquer um. É para o ministério, uma bênção. A Igreja Unida é uma igreja, como todos sabem aqui, que ela nasceu no coração de Deus. Como costumam dizer, e eu sou testemunha disso também, a Igreja Unida é uma igreja que ela não veio de uma divisão, mas ela veio de uma união. Porque com certeza ela nasceu antes no coração de Deus. E fez que a Igreja Unida e faz que a Igreja Unida seja uma igreja sólida, firmada na palavra do Senhor. Uma igreja que tem um compromisso com a verdade, que é a palavra de Deus. Guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E nós ficamos felizes quando uma igreja ela completa mais um ano de existência no ministério, no chamado, com seriedade, com uma palavra dirigida pelo Espírito Santo, e vidas são alcançadas. Quantas pessoas já passaram pela Igreja Unida? Eu estava pensando ali, nossa, quando a igreja tinha 6 anos eu nasci, eu tenho 50 anos de idade, completei agora, no ano passado, tive a honra e o privilégio mês passado, em maio, tive a honra e o privilégio de nascer e desde criança estar na Igreja Unida. Fui apresentado pelo pastor João Povos, em 1976, lá em São João Clímaco. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, estou ali dirigindo a igreja, baseado nos princípios dos apóstolos, que estão na palavra, dos pastores que nos antecederam. E eu não tenho dúvida que aqui também é da mesma forma. Como diz lá no Salmo 37, se eu não estou enganado, versículo 23, que o Senhor confirma o passo de um homem bom. Em algumas versões coloca o homem bom, e outras versões coloca aquele homem que anda segundo os preceitos do Senhor, porque nós sabemos que bom é Deus, mas a sua graça e a sua misericórdia nos faz sermos bons em Cristo Jesus. E os nossos passos são firmados na presença do Senhor, e é Ele que nos sustenta, é Ele que sustenta a igreja. O versículo que vem posterior e fala: ainda que ele caia, o Senhor o levante. Ainda que nós venhamos tropeçar, ainda por algum momento nós como pastores sabemos a dificuldade que é você dirigir uma igreja, você está à frente de um rebanho, a responsabilidade, a cobrança que nós temos muitas vezes,
E o desejo de nós, pastores, pelo menos os que eu conheço, o desejo é que a sua igreja cresça, que a sua igreja seja abençoada, que a sua igreja possa viver as promessas de Cristo nessa terra e também na eternidade. Mas muitas vezes nós nos sentimos incapazes, e de fato nós somos incapazes. Mas a capacidade vem daquele que nos chamou. Por isso que se por algum momento nós viermos cometer algo que possa parecer um tropeço, saiba que aquele homem bom, aquele homem prudente, o Senhor coloca de pé e ele diz: continua, porque é Ele que é o Senhor da obra. Parabéns à Igreja Unida, que o Senhor possa abençoar o pastor Getúlio cada vez mais e mais. Nosso irmão pastor Wilson, nós estamos orando pelo pastor Wilson lá na Igreja Unida de São João Clímaco também, e eu tenho certeza que esse aqui é mais uma comemoração de muitas que virão, para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento estar orando pelas ofertas. Quero ler apenas um versículo da palavra do Senhor, encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, verso de número 2, que diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada. Quero te convidar, Senhor, nessa hora. Os diáconos estarão passando aí, recolhendo as ofertas. Feche os teus olhos. Em seguida, o nosso irmão cantor Marcelo Aguiar estará adorando ao Senhor também. Ao coral, perdão. Depois, o coral estará louvando ao Senhor. E em seguida, o nosso irmão Marcelo estará cantando, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Maravilhoso Deus que estás nos céus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nosso irmão Marcelo, nós te bendizemos, cantando, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Maravilhoso Deus que estás nos céus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nosso irmão Marcelo, nós te bendizemos. Ó Pai querido, aqueles que trabalham por conta, Senhor, aqueles que são CLTs, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro às finanças dos teus filhos, ó Pai querido, ó Pai amado, Senhor, jogando por terra tudo aquilo, Senhor, que impede os teus filhos, ó Pai querido, de serem prósperos, de serem abençoados, que venha cair por terra nesta hora, Senhor. Por isso eu quero te louvar, por isso eu quero te exaltar, por isso eu quero te bendizer, Senhor, nessa noite, Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor. Prospera-os, ó Pai querido. E o teu nome será engrandecido neste lugar, Senhor. É o que eu te peço desde já e te agradeço no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Passa mal. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Esse aqui é difícil. Eu tô sem remorso. Segue o jogo. Ela está falando assim, amor e Eu só tô com gratidão. oh Deus, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh Deus, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração.
Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus, recebes, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh Deus, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus, recebes, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh Deus, santo é o teu nome, Jesus.
Aleluia. Amém. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Amém? Agora nós vamos dar a oportunidade para o nosso irmão Marcelo Aguiar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Abençoa, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aí nessa noite? Quem já foi abençoado? Vai para um coral desse, hein? Que bênção, glória a Deus. Com um louvor desse, quem não foi arrebatado aqui, eu quase fui para o céu, meu Deus do céu. Que louvor é esse? Meu Deus, que bênção, não é? Falta o som. Deixa eu colocar esse repertório, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Tive que vir aqui nos 56 anos da Igreja Unida para reavivar isso no meu coração, pastor Getúlio. Bênção demais. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pelos 56 anos. A Igreja Unida tem sido uma bênção na minha vida, pastor Leonardo, vocês. Tem sido um refrigério e sempre que eu venho eu reaprendo algo na minha vida ministerial, viu? Glória a Deus, é uma grande bênção caminhar com vocês, pastor Márcio, pastor Leonardo, enfim, o ministério. Agora eles estão me mandando não é para o Piauí. Para onde que nós vamos mesmo, Márcio? Juazeiro. Olha, nessa correria toda, agora eu vou para o Juazeiro. Vou lá com o nosso querido pastor de Juazeiro, vai ser uma festa lá. Ele falou, não, vem para cá. Eu falei, eu tô indo. Coisa boa, né? Então vamos fazer uma festa lá em Juazeiro agora. Mais um aniversário, mais uma festa. Vai ser uma grande bênção, os céus vai se abrir lá em nome de Jesus. E uma forte salva de palmas para o Senhor nessa noite, por esses 56 anos, que é uma grande alegria nós nos alegrarmos com todos que estão aqui, né, celebrando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, eu estou aqui com meu irmão Felipe nessa noite, celebrando o Senhor. Vamos celebrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores juntos, Felipe. Vamos lá, glória a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso em nome de Jesus. Glória a Deus. Celebrar o Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos.
continuar. Deus de maravilhas, de maravilhas, de louvar, de louvar, de louvar. Eu entro na tua presença pra receber seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo da igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, graus do céu, graus do céu. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Som virá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Som virá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, de maravilhas, de louvar, de louvar, de louvar. Eu entro na tua presença pra receber seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo da igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, graus do céu, graus do céu. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Declare, declare nessa noite. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Deus é maravilhoso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus é misericordioso, tem dado louvores maravilhosos ao longo desses anos. Esses louvores a gente tem colocado no altar de Deus como oferta. E eu glorifico a Deus, porque são louvores que nasceu de uma experiência com Deus, da palavra. E Deus deu uma palavra na última Santa Ceia, que eu fui na Igreja Unida. E o grupo de louvor da igreja, pastor, é um grupo que... O grupo chama mesmo Unimusic, né? Unimusic. O pastor da Unimusic, aquele pastor maravilhoso, pastor Cláudio, ele tem uma unção tremenda, sabe? Toda vez que eu vejo ele adorar, eu sou edificado pela vida dele.
E eu falei para ele, você tá enterrando os seus talentos. E o grupo de louvor, vocês precisam levar para fora tudo isso. E eu falei, vocês não podem mais guardar isso. E eu falei, e nós temos que colocar isso em ação, porque Deus tem dado louvores para vocês. E eu falei, eu quero ajudar vocês, porque Deus não pode ficar só dentro disso aqui, né? E eu tive uma reunião com ele a semana passada, e nós vamos gravar o primeiro EP do Unimusic ao vivo em nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção, aplauda mesmo ao Senhor. Vai ser uma grande bênção. Esse grupo de louvor vai sair para o Brasil, porque nós precisamos mostrar essa unção que tem na Igreja Unida em nome de Jesus. E vai ser lançado logo, logo. Nosso querido Cleverson, nosso querido Cleverson está produzindo. Vai ser uma grande bênção, com vídeo, com clipe, com tudo aquilo. Vai ser uma igreja linda que tem aqui da Igreja Unida. E vai ser uma grande unção para a honra e glória do Senhor. E essa é uma dessas músicas que eu vou cantar aqui, é de uma dessas experiências que nós temos. E nós vamos entregar para o Senhor Jesus em nome de Jesus, amém? Deus tem coisas grandes, lugares altos para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Senhor, meu Deus, guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como montar um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim, no teu jardim, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Dá-me tuas vidas, Senhor, dá-me tuas asas. Tens minha vida em teu lugar. Um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor,
teu jardim, o teu jardim, o teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exaltar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és grande, mas mesmo assim tu habitas em mim. Aleluia! Declare nessa noite: dá-me tuas asas para te alcançar, nos lugares altos aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Tu habitas, habitas em mim. Oh, habitas em mim. Tu habitas, habitas em mim. Na minha casa, na minha família, na minha vida, habitas em mim. Tu habitas, declare, habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos aonde tu estás assentado. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Ele habita na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo vem de ti e tudo sai de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
coração. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Declare, fale, me rendo, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui na tua presença, Espírito de Deus, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Sei que nós vamos ouvir a palavra agora, mas
Eu quero cantar, me dá poder de filho em nome de Jesus. Amém, pastor? Pra gente cantar, pra gente ouvir a palavra em nome de Jesus. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Se o preço que eu tenho que pagar pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou, e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou, e me curou. Me dá poder de filho, me dá poder de filho. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder
Deus. Deus é fiel em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Aleluia. Eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. Você já sentiu a presença do Senhor neste lugar? O Senhor está na casa. Abra o teu coração, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para a tua vida. No livro de Joel diz, para não rasgar as vossas vestes, mas rasgue o seu coração aqui nessa noite, na presença do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, Ele tem algo tremendo ainda para as nossas vidas. Eu quero te convidar, você se pôr de pé, quero chamar o pastor Getúlio, que será o preleitor da palavra do Senhor nessa noite. Quero orar pela vida dele, e eu creio que Deus já pôs uma palavra no seu coração. Feche teus olhos e ore juntamente comigo. Maravilhoso Deus que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Obrigado por este dia, por esta festa maravilhosa, Senhor, aonde o Senhor se faz presente, Senhor. Abençoa a tua igreja. Senhor, agora é a hora onde o Senhor irá falar conosco. Fala, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Nós estamos aqui prontos, Senhor, para ouvir, ó Pai querido, ó Pai amado, Senhor. Tudo aquilo que intentaram, ó Pai querido, roubar a Tua palavra, roubar a semente que irá ser plantada numa terra boa, Senhor. Seja repreendido nessa hora, Senhor. E nós cremos, ó Pai querido, na Tua palavra poderosa, Tua palavra viva, Tua palavra eficaz, Tua palavra, ó Pai querido, ó Pai amado, Senhor, que transforma, que muda e que liberta, Senhor, ó Pai querido, o homem. Abençoa as nossas vidas neste lugar, Senhor. É o que eu te peço desde já e te agradeço no nome poderoso de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estavam esperando um pregador, mas o pregador não melhorou. Quem estaria pregando hoje era o meu mano, mas a garganta tá daquele jeito. E eu falei para ele, ó, o que você aprontou para mim aí, ó. Mas vamos lá, né? Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. No texto tema, Romanos 1,16. Os meninos, se puderem me ajudar aqui no retorno. Depois, o Jackson, como não vai pregar, ele vai pagar a pizza para vocês. Meus irmãos, quero louvar a vida, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos que estão aqui, nesse nosso 56º aniversário de Portas Abertas. Estou muito feliz, pois desde sexta-feira estamos aqui, como diz a Paty, 3 de 3, né, Paty, agora, né? E Deus tem sido bondoso. É cansativo, mas são 56 anos. Então todo sacrifício valeu a pena. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos, pastor Fagner, pastor William, sua igreja, suas respectivas igrejas. Eles já cultuaram hoje, que os cultos deles são de manhã, e vieram aqui pegar a bênção. Olha que bem, tão crente demais. Deus abençoe de cada um. E também a vida do nosso querido Marcelo Aguiar, cantor, deputado estadual, não é isso? E que Deus venha continuar abençoando a sua vida e o seu ministério venha prosperar cada vez mais. E aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, que assim seja. E pode ter certeza que esta igreja está orando pela sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Podem sentar, meus amados. Se não for pedir muito, o Marcelo Aguiar poderia fechar com louvor, né? Meus irmãos, olha que texto maravilhoso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro judeu e também do grego ou dos gregos. A epístola aos Romanos é considerada por muitos estudiosos como a mais profunda das 13 epístolas que Paulo escreveu. Foi essa carta que transformou a vida de grandes homens de Deus. Por exemplo, essa carta transformou a vida de Agostinho de Hipona, quando ele, ao ouvir Romanos capítulo 13, abandonou a sua vida dissoluta e converteu-se. Essa mesma carta transformou-se a perspectiva teológica de Martinho Lutero, quando ele, ao estudar Romanos capítulo 1, versículo 17, compreendeu que a justificação acontece não pelas obras, mas unicamente, exclusivamente pela fé. E foi esse texto o estupim da reforma protestante. Um grande homem de Deus também foi impactado por essa carta. O pai do metodismo, o anglicano John Wesley, ele, ao ler a carta, afirmou, abre aspas, senti meu coração estranhamente aquecido. E através desse impacto da carta aos Romanos na vida dele, iniciou um dos maiores avivamentos na Inglaterra. Não é exagero afirmar que Deus mudou o rumo da história através dessa carta. Paulo escreve aos cristãos sem jamais, nunca ter ido naquela igreja. Quando você lê o capítulo 1, Paulo está demonstrando o desejo de estar com aqueles irmãos, mas ele não tem a oportunidade. Assim sendo, a distância do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo dá uma aula de teologia sistemática. Até porque a carta aos Romanos é dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é aula de teologia sistemática. E do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo está aplicando aquilo que ele já instruiu do 1 ao 11. Então, Paulo mesmo à distância, ele está dando para a igreja de Roma, para os crentes romanos, para aqueles que estavam debaixo do Império Romano, mas que aceitaram a Jesus, a doutrina da justificação, a doutrina da regeneração, a doutrina da salvação, a doutrina da graça. Paulo estabelece o princípio doutrinário para a igreja, até que, quando ele chega no versículo 16, observe que ele inicia dizendo, por quê? Parece que gramaticalmente há um erro de projeção de texto, porque Paulo vem dizendo o porquê, as razões, os anelos dele de estar com os irmãos, mas nunca foi a Roma até esta carta. E de repente ele muda a temática e diz, por que não me envergonho? Parece que Paulo, ele iniciou falando a temática, parece que Paulo iniciou com o intento e de repente no caminhar teve aquele estalo do Espírito Santo e ele abriu um parêntese e disse, por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Por que, Paulo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, apenas do judeu, não, dos judeus e dos gregos também. Um texto, um versículo tão pequeno, mas tão profundo. A primeira verdade que nós encontramos nessa afirmativa de Paulo é que o evangelho tem um portador. Porque ele diz, porque eu, Paulo, veja o envolvimento dele com o evangelho. Ele não está sendo algo arredio.
ele não está sendo alguém indiferente com aquilo que ele recebeu. Ele está envolvido com este evangelho. Ele diz, porque eu não me envergonho. Ou seja, eu sou portador das boas novas. Paulo, antes de falar da grandeza do evangelho, ele fala de sua postura diante deste mesmo evangelho. O evangelho sempre possui homens e mulheres que o carregam. Guarde isso no seu coração. O evangelho sempre tem homens e mulheres que o leva, que o carrega. Anjo não desceu para ser portador desse evangelho. Os anjos têm outras tarefas, outras missões, outros propósitos que Deus pré-estabeleceu para ele. Mas nós, como igreja, somos portadores das boas novas de salvação. Paulo escreve isso vivendo em um mundo hostil, em um mundo pesado, onde o poder político, o poder militar, o poder filosófico, por isso que ele fala também dos gregos, Paulo está entrando em choque com a cultura dos filósofos. Mas Paulo está deixando claro que ele não se envergonha por causa da filosofia dos gregos, mas sim, ele não se envergonha deste evangelho, porque ele foi impactado pelo mesmo. Ele foi alcançado pelo mesmo. E na história da igreja, nós encontraremos homens de Deus que foram portadores desse evangelho. Por que não lembrar de Billy Graham, o maior evangelista do século XIX? Por que não falar de Moody, que foi um grande avivalista nos Estados Unidos? Por que não falar de Wira Carey, pai das missões modernas na Índia? Por que não falar de Wilson Taylor, que foi missionário da China e fundou a missão para o interior da China? Por que não falar de David Livingstone, que foi missionário, que levou o evangelho para as tribos mais longe, mais arredio da África? O evangelho, ele nos faz ser portadores dele. Nós somos portadores desse evangelho. E Paulo tinha uma consciência tão grande dele ser portador do evangelho, que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz, observe as palavras paulinas, porque se anuncio o evangelho, ou seja, se eu cumpro o meu ministério, aí olha a consciência dele, não tenho de que me gloriar. Agora, observa o peso dessa palavra. Pois me é imposta essa obrigação. E aí ele termina dizendo, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Você, querendo ou não, está envolvido com o evangelho. Mas eu não quero mais de Jesus. Eu não quero mais fazer nada. Ei, você, uma vez que aceitou a Cristo, automaticamente você está envolvido com a mensagem do reino. Dá uma cutucada aí para o irmão que está ao teu lado, para ele não dormir, e diz, querendo ou não, você está envolvido com o evangelho. Vamos andar. Segunda lição que nós aprendemos nesse versículo é que Paulo não está envolvido com aspectos filosóficos ou com coisa da sua cabeça. Paulo é objetivo, porque não me envergonho do evangelho. Mas Paulo, tu é poliglota, tu faz parte do sinédrio, tu tens cidadanias de lá e de cá. Mas Paulo, tu conhece os grandes pensadores? Não. Eu não me envergonho das boas novas de salvação. Eu não me envergonho, não é da religião de onde eu saí. Eu não me envergonho das minhas origens puro sangue. E do que você não se envergonha, Paulo, das boas novas de Cristo.
O interessante que evangelho, ele tem dois aspectos. Ele tem o aspecto etimológico e tem o aspecto encarnado. O aspecto etimológico é aquilo que nós aprendemos até em escola bíblica dominical, que evangelho significa boas novas. Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se alguém só fala de coisas velhas, é porque ele não rompeu a partir da perspectiva do evangelho. Se tem uma mentalidade arcaica, pequena, tacanha, não foi alcançado pelo evangelho. Porque uma vez que nós fomos alcançados por este evangelho, nós vivemos em novidade de vida. Cristo é a pessoa mais importante da nossa vida, que é exatamente o segundo sentido de evangelho, que não é código ou não são códigos morais. Evangelho não é regra, irmão. Se o que você quiser fazer, você faz. Ninguém está colocando uma arma na tua cabeça para você seguir a Jesus. Seguir a Jesus é por livre e espontânea vontade. O evangelho é ser envolvido não com códigos morais, mas o evangelho é ser envolvido com o verbo encarnado. O evangelho é uma pessoa. Levanta a mão para o céu e me ajuda a pregar. E diz, o evangelho é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquilo que João abre o seu evangelho dizendo, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Infelizmente, o ser humano gosta de código. O ser humano gosta de regra. E nós vivemos presos à religião. Se a religião te cega, se a religião diz não faça isso, se a religião diz não faça aquilo, nós fazemos. Mas nesse 56º aniversário da Igreja Unida do Figueira, eu quero te convidar a se envolver, não com códigos morais, mas com uma pessoa. E essa pessoa é suficiente poderoso para transformar as nossas vidas. Essa pessoa é suficiente para mudar a nossa história. Essa pessoa é suficiente para fazer aquilo que o homem não consegue fazer, por mais que ele queira. Essa pessoa, eu te apresento, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Quem veio adorar Jesus aqui nessa noite? Quem veio adorar Jesus aqui nessa noite? Então dá um glória para ele aqui nesse lugar. Jesus é o nosso evangelho. Mas vamos andar. Eu gosto da expressão de John Stott, quando ele diz que o evangelho não é um conselho sobre o que devemos fazer para Deus, mas a boa notícia do que Deus fez por nós em Cristo. O evangelho não é um conselho sobre o que devemos fazer para Deus. Trabalho, ativismo, oração, estou lá. Evangelizar, estou lá. Todos os cultos, estou lá. Não, não é isso. O evangelho está sentado em nossos corações. Aquilo que Deus fez por nós, por meio, através de Cristo. E deixa eu te perguntar aqui nessa noite, o que Deus fez por você, que ninguém poderia fazer? O homem estava perdido, sem rumo, sem história. Veio a graça, deu um banho de misericórdia, perdoou os pecados, transformou por dentro e deu a certeza de vida eterna. O evangelho é a boa notícia do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Mas Paulo também mostra de onde esse evangelho procede. Terceira lição.
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Se tem uma coisa que a geração presente não quer ouvir, é as nossas opiniões. Se tem uma coisa que a geração que está cansada, que está sem rumo, que não sabe mais o que fazer, é o que nós achamos, porque eu penso isso, porque eu imagino aquilo. A sua opinião só tem importância quando está no seu metro quadrado. Quando se diz respeito ao Evangelho, o Evangelho é de Cristo, ele procede de Cristo, a fonte é Cristo. Ei, o que vale não é o que os homens falam para você, o que importa é aquilo que Deus preservou para a vida de cada um de nós. Porque na história, irmão, no mundo religioso, todas as religiões têm o seu livro sagrado. O budismo tem o seu livro sagrado. O siqueísmo tem o seu livro sagrado. O espiritismo tem os seus livros sagrados. As 10 maiores religiões do mundo têm os seus livros sagrados. O evangelho não, o cristianismo, a vida cristã não é isso. A vida cristã é: eu sou cativo de um evangelho, não que veio da cabeça de Paulo, não que veio da cabeça de Pedro, não que veio da cabeça de Bartolomeu, mas que ele procede de Cristo. Cristo deve ser a atenção de nossas vidas. O capítulo 8 de Atos diz que Filipe vai para Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele começa a pregar o evangelho. O versículo 5 diz que quando ele começa a pregar, versículos 6 e 7, libertações acontecem, paralíticos se levantam, acontecem prodígios e maravilha. Mas sabe o que a minha mente chama a atenção? É o versículo de número 5 do capítulo 8 de Atos. E descendo Filipe para Samaria, anunciava a Cristo. Vivemos em uma época onde o homem tem sido o centro das atenções. O antropocentrismo tem imperado na igreja. O homem tem sido a atenção. Mas eu quero te dizer, aonde tem evangelho verdadeiro, só tem Cristo. Levanta a tua mão para o céu e adora aquele que te salvou. Nós temos que sair do trono urgente. Nós temos que sair do lugar onde nós não podemos estar. A glória é de Deus. O poder é de Deus. A adoração é de Deus. O louvor pertence a Deus. Se nós pregamos é por Cristo, se nós cantamos é por Cristo, se nós vivemos é por Cristo. Cristo deve ser a atenção e o centro de nossas vidas. Você sabe por quê? Às vezes nós temos percebido a escassez de prodígios, milagres e maravilhas no meio da igreja. É porque o homem tem estado no lugar onde não lhe pertence. O homem acha que é Deus. O homem acha que tudo tem que convergir para ele. Aí Deus lá do trono diz: mas quem te colocou aí? Vamos descer, vamos? O trono é meu. O trono é meu. A glória é minha. O poder é meu. Quem mandou tocar na minha glória? Quem mandou tocar onde você não deveria tocar? Vamos descer do trono. E Filipe pregava a Cristo. Precisamos ter mais pregações cristocêntricas. Precisamos ter louvores cristocêntricos. Tira o homem e coloca Cristo. Sai a marca e coloca o sangue carmesim de Jesus.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós devemos ser apaixonados por Jesus. Nós temos que amar a Jesus. Porque não me evangelho do evangelho de Cristo. Cristo deve ser o centro da atenção. Deve ser as minhas motivações. Ele prega tão bonitinho, mas prega com qual motivação? Ele canta tão bonitinho, mas ele canta com qual motivação? Ele faz tão bonitinho, mas ele faz com qual motivação? A motivação tem que ser única e exclusiva, pertencente a Cristo Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, viu? É fácil quando nós estamos cheios de nós mesmos e quando nós estamos cheios de Cristo. É fácil saber quando de fato o centro é Cristo e nós queremos achar e até mesmo tocar na glória de Deus. Por isso que o William Seymour dizia: o Espírito Santo sempre glorifica a Cristo. Quando Cristo ocupa o centro, o Espírito Santo opera livremente. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se o Espírito Santo, o substituto legal de Cristo, glorifica a Cristo, quem somos nós para não glorificar a Cristo? Se o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, aquele que veio dar sequência ao ministério de Cristo, se ele glorifica a Cristo, quem é o Getúlio, comedor de feijão e arroz, para não reconhecer que a glória é dele, o poder é dele, tudo é dele, estamos aqui por causa dele, iremos para o céu por causa dele, a glória é de Cristo Jesus. Meu Deus. Quarta lição. Porque não me evangelho do evangelho, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que, Paulo? Porque ele tem uma demonstração plausível. E qual é essa demonstração? É o poder de Deus. Não é filosofia não, Paulo, não. É a ação do Espírito Santo em atividade. Ei, quando você prega, o poder está sendo manifestado. Quando você canta, o Espírito Santo está sendo manifestado. Quando você fala de Cristo, o Espírito Santo está entrando em movimento. Não precisa fazer muitas coisas, é só ser fiel ao Evangelho. Quando nós somos fiéis ao Evangelho, o Espírito Santo age naturalmente. Há uma demonstração visível desse Evangelho. E qual é? É o poder de Deus em ação. Deixa eu pular aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16. Permanece sendo o manifesto da igreja de Cristo. Logo, esse evangelho possui, primeiro, um portador. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Segundo, esse evangelho tem uma causa. E qual é a causa? As boas novas da salvação. Terceiro, esse evangelho tem uma fonte. E qual é a fonte? É o teu Jesus que te ama. Quarto, esse evangelho tem uma demonstração visível. É o poder de Deus que transforma a vida. Sexto, esse evangelho há uma exigência, a fé. E sétimo, esse evangelho tem um alcance. Todo aquele que crê. O evangelho é perfeito. O evangelho é Cristo sendo manifesto no seio da igreja. Se coloque em pé, por gentileza. O evangelho
Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Entenda uma coisa. O evangelho naturalmente é poderoso. O evangelho naturalmente é poderoso. Quer ver uma mensagem poderosa? É o evangelho. Quer ver um louvor poderoso? É quando ele contém o evangelho. O evangelho naturalmente é poderoso. Não participa desse banquete espiritual quem não quer. Quem está arredio. E eu gostaria, irmão, veja bem, 56 anos não são 56 dias. 56 anos é uma senhora amadurecida. Nós não temos mais tempo de ter uma vida inconstante. Nós temos que viver esse evangelho. Deus quer descortinar os céus sobre a nossa vida. Qual é a resposta que nós vamos dar a esse evangelho? Como que nós vamos reagir à proposta de Paulo? Porque a resposta que Paulo dá é: eu, Paulo, não me envergonho desse evangelho. Qual é a nossa resposta? Oi, irmão, é porque o tempo nos ajuda. Mas por que Paulo diz que não se envergonha? Será que Paulo é igual a esses crentes Nutella do século 21? Não conhece Deus, não conhece o evangelho, não conhece céu, nunca foi sapecado com a brasa viva do altar. Irmão, para Paulo falar que ele não se envergonha desse evangelho, primeiro, ele teve que ter uma experiência pessoal. Para Paulo afirmar que não se envergonha, mas que ele abre a sua boca santa, enche o seu ar de pulmões e diz: é poder de Deus, é porque primeiro ele experimentou esse poder na vida dele. E eu gostaria de fechar contigo nessa noite da seguinte forma. Você já pensou se nessa noite Deus fazer uma visita no 56º aniversário da Igreja Unida do Figueira e te dar uma sapecada de fogo nessa noite, e você dizer: eu também não me envergonho do evangelho? Por quê? Porque Deus teve um encontro comigo. Fecha os teus olhos e oremos ao Senhor. Fecha os teus olhos e fala com o Senhor nessa noite. Fala com Ele e diz: Senhor, eu quero esse poder. Eu quero ter essa experiência com o Senhor. Urabashemi darabakamadorobo darabashemehesia. Urimi darabasomi darabakamasomehesia. Arabakamadarabasomi darabahasia. Levanta a sua mão para o céu nessa noite. Espírito de Deus, visita cada coração neste lugar. Uraya shemi kamasomi darabakamashemei. Espírito de Deus, nos leva a uma intimidade profunda. Urabaya shemi kamasomi darabakomi darabai. Araya semi kaya somi arabakamahai. Diga alguma coisa para Deus nessa noite. Diga alguma coisa para Deus nessa noite. Aya semi kayo somei. Diga: Deus, muda a minha vida a partir dessa noite. Deus, muda a minha história a partir dessa noite. Eu sei, me kamasama kamasumehei. Arabakamasoma hayashemehei. Adore a Deus nessa noite.
Adore a Deus nessa noite. Demonstre a Cristo que você não se envergonha desse evangelho. Esse evangelho é poder que transforma. Esse evangelho é poder que liberta. Esse evangelho é poder que batiza com o Espírito Santo. Quem sabe nessa noite é o dia dele te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Araiosomi kamashemeremi darabai. Adarabakamasomi kamashemeremi darabai. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Somos gratos, Senhor, por mais um ano de vitória. Mais um ano de vitória, essa porta está aberta. Mais um ano nós estamos de pé. Queremos te dar honra. Queremos te dar glória nessa noite. Oh Espírito Santo, só o Senhor pode ir nas profundezas dos corações nessa noite. Nos leva a uma intimidade mais profunda. O Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. O Senhor sabe, o Senhor conhece como que está a vida de cada um. Mas eu te peço, Senhor, enche no teu Espírito nessa noite. Nos ensina a te conhecer mais de perto, Senhor, para que nós, semelhante ao apóstolo Paulo, venhamos dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Eu não me envergonho porque eu já tive a experiência com o Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho porque eu já tive contato com este poder. Toca em nós, Senhor. Toca em nós, Senhor. Toca em nós, Senhor. Toca nos teus filhos, Senhor. Urimidai Hashem darabakamasomei. Adarabakamasomi darabakamasomi diribidarabai. Arai Hashem kaiasomi digamadarabai. Toca em nós, Senhor. Nós queremos o Evangelho puro, o Evangelho que transforma, o Evangelho que purifica. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei
Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. É qual a igreja? A resposta é eu não sei, mas eu sei. Como tudo que Ele tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Declara, igreja, não chore. Levanta,
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Como Zaqueu, quero subir no mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, e aí? Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Obrigado, Pastor Getúlio. Feliz aniversário aos 56 anos da Igreja Unida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos que estão felizes com Jesus? Nós gostaríamos aqui, em nome da Igreja Unida do Figueira, passar uma lembrancinha para o nosso querido cantor Marcelo Aguiar, que ele sempre venha aqui, o Senhor abençoe e é abençoado. Em nome da nossa igreja, tá bom? Que se você vier... Ó... Nós é chique, rapaz. Meus irmãos, eu quero agradecer a toda a igreja que se empenharam nesses 3 dias aí de muita batalha. Que o Senhor recompense a vida de cada um poderosamente, todos os membros aqui da igreja. Eu sei que foram 3 dias cansativos, mas quantos que estão felizes com Jesus? Então, que Deus venha abençoar. Eu não vou mencionar nome, porque eu sei quem trabalhou, eu sei que, né, as meninas ali viraram no giraia. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus venha abençoar poderosamente.
as irmãs, os jovens, todas as crianças que ontem brilharam, né? Então, que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, tá? 56 anos, essa deve ser a nossa ênfase, não é?